Olá, nós somos o grupo B1, formado pela Larissa Hirata e por mim, Maria Eduarda Barbosa, e este é o nosso trabalho sobre níquel e suas ligas para o uso de materiais metálicos. Neste trabalho, nós abordaremos um pouco sobre a história e ocorrência do níquel na natureza e também seu interesse tecnológico e a estrutura cristalina. Então, nós falaremos sobre o processamento, abordando a extração dos processos de produção utilizados. E, por fim, falaremos sobre as principais ligas de níquel conhecidas como superligas. O níquel foi catalogado como um elemento químico em 1751, após ter sido isolado pela primeira vez na Suécia pelo químico Axel Fredrik Cronstedt. E a palavra atribuída a ele tem origem na palavra alemã Kupfernickel, utilizado para designar falso cobre. Os primeiros registros da utilização do níquel vêm do Japão, onde eles eram utilizados para fabricar moedas em 800 a.C., e alguns manuscritos chineses, datados do século IV, descreviam o níquel como um cobre branco. As reservas identificadas de níquel estão espalhadas por cerca de 20 países, sendo as principais em Cuba, Nova Caledônia e no Canadá, e elas somam um montante superior a 130 milhões de toneladas. Quanto aos interesses tecnológicos, nós começamos pelas propriedades físicas. O níquel ele é um metal magnético, ou seja, ele pode ser transformado em um ímã se entrar em contato com o campo magnético, e ele apresenta um alto valor de densidade, equivalente a 8,9 gramas por centímetros cúbicos a 20 graus Celsius. E ele também é muito interessante para ser utilizado em trabalhos a altas temperaturas devido ao seu alto ponto de fusão, de 1453 graus. Quanto às propriedades mecânicas, as duas principais são a resistência relativa à corrosão e oxidação, especialmente em ambientes alcalinos, sendo que o níquel costuma ser utilizado como revestimento na proteção de metais suscetíveis à corrosão. Além disso, a dureza do níquel é de 64 a 70 HRC, que é a escala Rockwell, que é superior à do ferro. O raio atômico do níquel é de aproximadamente 0,12 nanômetros, e ele apresenta a rede cristalina cúbica de face centrada, CFC, que é a mais compacta de todas, com um fator de empacotamento atômico de 0,74. Para o processamento do níquel, é essencial conhecer bem as características do minério com o qual a gente está trabalhando, para escolher de forma adequada a rota tecnológica que vai ser aplicada para a obtenção do produto. O níquel pode ser obtido de dois tipos de minerais: os lateríticos, que também são chamados de oxidados, e os sulfetados. Os minerais sulfetados representam cerca de 30% das reservas mundiais. Eles têm um custo de produção mais alto e eles possuem um menor rendimento na obtenção do níquel. Esses minerais são usados hoje mais para o processamento de níquel eletrolítico. E por outro lado, a gente tem os minerais oxidados, que representam 70% das reservas mundiais, e são usados principalmente para produzir ligas de ferro-níquel e níquel eletrolítico. Uma vez obtido o minério, o processo até a obtenção do níquel pode ser bem variado. Historicamente, as tecnologias que são aplicadas hoje para o níquel, na verdade, são fruto do aproveitamento de tecnologias que eram usadas antes para outros metais, como o cobre. Essa tabela aqui ao lado apresenta as 4 principais rotas de produção do níquel e cada uma das suas particularidades. No caso dos minérios sulfetados, a que é mais aplicada é essa rota pirometalúrgica. De forma bem sucinta, o minério vai passar pela etapa de concentração por flotação, depois pela oxidação do enxofre, que vai dar origem a um composto chamado mate. Esse mate vai seguir para o refino, onde há ataque com ácido, extração por solvente e a eletrólise. É na etapa da eletrólise que a gente vai obter o cátodo de cobalto e o tão desejado níquel. Agora, no caso dos minerais oxidados, há várias rotas além dessas que podem ser aplicadas. Então, para que um bom engenheiro selecione o melhor dos processos, ele precisa considerar inicialmente a composição do minério disponível
e o processo que vai melhor se adequar a essa composição. Agora que a gente já sabe mais como que o níquel é obtido, a gente pode entrar um pouco na parte de aplicações desse metal. O níquel é muito usado na indústria, especialmente porque ele consegue aprimorar propriedades dos metais e das ligas aos quais ele é adicionado. Hoje estima-se que existam mais de 3.000 tipos de ligas que envolvem o níquel e estão catalogadas no mercado. Dentre elas, encontram-se as chamadas superligas. Esse nome já é um pouquinho intuitivo, considerando que elas são ligas que são feitas para aplicações que precisam de um elevado desempenho. Primeiramente, o Monel é uma liga de níquel com cobre, que tem uma alta resistência a ambientes tanto ácidos como alcalinos. E essa resistência, essa característica, também vai se estender para meios que são altamente salinos e a temperaturas extremas. Por essa razão, essa liga é muito aplicada na indústria naval e na indústria petroquímica. Essa aqui à esquerda é o diagrama de fases para essa liga de níquel e cobre, que são dois metais que são totalmente solúveis um no outro. Aqui existem três fases: a fase sólida alfa, a fase líquida e esse campo bifásico aqui de alfa mais líquido. E à direita está o diagrama TTT dessa liga de cobre com níquel, mostrando diferentes tratamentos térmicos para três ligas aqui no meio e para os dois elementos metálicos puros. Essa é uma fotomicrografia da liga Monel, onde existem duas fases, a fase gama linha e os precipitados de carbonitretos. Já as ligas Inconel, elas também são muito resistentes à corrosão e também à oxidação. Elas são constituídas por três elementos, o níquel, o cromo e o ferro, e elas possuem excelentes propriedades mecânicas. Então, aliando isso ao fato delas poderem ser trabalhadas numa ampla faixa de temperatura, vai ser possível aplicá-las em componentes da indústria nuclear, da indústria aeroespacial e também da petroquímica, principalmente nesses componentes de válvulas e turbinas. Essas duas são fotomicrografias da liga Inconel com diferentes composições e que receberam diferentes tratamentos. Elas possuem uma matriz austenítica com precipitados da fase gama linha, gama duas linhas e alguns carbonitretos. Agora eu vou falar um pouco sobre as superligas incolóide. Elas são ligas que apresentam uma composição níquel-ferro-cromo, notando que a diferença dela para a Inconel é que ela apresenta mais ferro do que cromo. E as principais ligas são a Incolói A286 e a Incolói 925. As principais características delas são a resistência à corrosão em altas temperaturas e as boas propriedades mecânicas que ela apresenta e também uma redução na resistência à oxidação. As principais aplicações utilizadas são na indústria petroquímica, onde ela é utilizada para a fabricação de carburadores, radiadores, tubulações e também no revestimento de elementos que serão aquecidos. Aqui nós temos uma microestrutura da liga Incolói A286. Nós notamos que ela está numa escala de 100 micrômetros e ela apresenta a dispersão de precipitados da fase gama linha, que é o níquel 3 alumínio titânio, a principal fase responsável pelo fortalecimento das superligas, que é caracterizada por esses pontinhos pretos que nós podemos observar na imagem. E também a presença de carbonitretos e carbonetos, que são essas estruturas semelhantes a aglomerados de cordas que nós podemos observar também ao longo de toda a matriz. Agora, a superliga Nimonic, ela apresenta uma composição níquel-cromo, e as principais ligas são a Nimonic 80A e a Nimonic 90. As principais características delas são a resistência à corrosão em altas temperaturas e também a resistência à fluência e à fadiga quente, o que torna ela excelente para aplicações dinâmicas em altas temperaturas. Por isso que as suas principais aplicações são na indústria automotiva, aeroespacial e petroquímica. Aqui nós temos um diagrama de fases, níquel-cromo, que apresenta essa figura semelhante a um coelho. E nós podemos observar,
a presença apenas do níquel e do cromo do outro lado, a formação aqui neste rosto do coelho da fase níquel mais cromo, a fase líquida em cima, e nós temos a presença de um ponto eutético, e as orelhas do coelho são do lado direito, a fase líquida mais cromo, e do lado esquerdo, essa aqui é bem fininha, a fase líquida mais níquel. É interessante ressaltar que a liga Nimonic 80A tem uma composição com 20% de cromo, então ela está presente aqui nessa faixa vermelha, que nós podemos observar. E outra coisa que é interessante ressaltar é que esse diagrama de fases, ele para na temperatura de 600 graus Celsius. No entanto, se nós tivéssemos temperaturas um pouco mais baixas, seria possível notar que, numa temperatura de 500 graus aproximadamente, há o aparecimento de outra fase, que é a fase gama-linha que eu comentei, responsável pelo fortalecimento das superligas. Então, nós observamos aqui mais duas microestruturas, ambas de uma liga Nimonic 80A, que foram laminadas, solubilizadas, só que a primeira a 1080 graus durante 1 hora e a segunda a 1080 graus durante 8 horas, e elas também foram ambas envelhecidas, sendo que a primeira foi a 700 graus durante 16 horas e a segunda foi a 700 graus durante 12 horas e depois 850 graus durante mais 12 horas. E essas diferenças, né, dos tratamentos das ligas é provavelmente o motivo pelo qual elas apresentam tamanhos de grãos diferentes. Porque os grãos que nós observamos em ambas as imagens apresentam o mesmo tamanho aproximadamente, só que as escalas das imagens são diferentes. A primeira tem 100 micrômetros e a segunda tem 200. Como eu comentei, essa liga apresenta a fase gama-linha, então esses pontinhos pretos que nós observamos, eles são essa fase níquel 3 alumínio titânio. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.